Boa noite a todas e a todos que nos assistem. É com enorme prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui para apresentar o programa Engenharia Predial. Nosso tema hoje é garantidora de crédito e manutenção predial. A princípio, numa prévia, pode lhes parecer que os dois temas não têm muito a ver, mas nós vamos tentar demonstrar a todos que estão nos assistindo hoje e que vão nos assistir dentro em breve, exatamente a correlação de um assunto com o outro. Nós temos aqui hoje o programa de número 104, portanto, ao final desse programa vão ser 104 programas gravados no nosso Instagram, @engenhariaceoto, todos eles com um conteúdo extremamente importante relativos à engenharia predial. São mais de 120 horas, bem mais de 120 horas de programas que trazem aí um conteúdo excepcional para todos os síndicos, gestores de condomínio, engenheiros, todos aqueles que lidam diretamente com a edificação, que é o ponto fundamental, né? Como a gente insiste sempre aqui, a saúde da edificação é o nosso objetivo primordial. Temos hoje como convidados a Aparecida Azevedo. A Aparecida é síndica profissional lá em Maceió, e o Tiago Correia, da Confiança Garantidora. E exatamente com os dois nós vamos tentar demonstrar aí a fundamental importância de um assunto com o outro. Cida, por favor, faça as suas apresentações, as considerações iniciais que você quiser. Na sequência, o Tiago, para a gente poder começar a trabalhar. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui, participando dessa live ao vivo aí, para a gente comentar, participar, conversar sobre condomínios, que é um prazer. Quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente fala com muito prazer e divide conhecimento, né? Trazendo aí o professor Maurício, que eu considero um doutor na área da engenharia, né? Meu professor também. E o Tiago aí, que é uma pessoa maravilhosa, excelente profissional na área de garantidora, e eu trabalho com ele também em um dos meus condomínios, né? Então vai ser um bate-papo muito legal, fica até o final, que vocês vão gostar muito do que a gente vai compartilhar com vocês aqui hoje. Obrigado, Cida. Tiago, por favor. Fala, pessoal, boa noite. Vou começar já assim, de Alagoas para o mundo, tá? Eu e Cida aqui, tá? Trocando esse conhecimento aqui com você, Maurício, que dispensa comentários, né? Vasta experiência no segmento condominial. E, como eu digo, é um segmento complexo, mas não é complicado, tá? Extremamente, Maurício, quando você traz um tema como engenharia condominial, a experiência sua como engenheiro, tá? Traz um profissional como Cida, tá? Falando a experiência dela, né, na gestão condominial, e eu também, como gestor síndico que sou, né, também, e essa visão da receita garantida, né, eu acho que é impossível hoje quem nos assistiu, quem assistir esse programa mais na frente, não formatar o seu dia a dia, certo? E pegar as pílulas que vão ser soltadas aqui, tanto na gestão do condomínio, como na manutenção predial como um todo. Satisfação. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou iniciar, Tiago e Cida, como faço sempre, com um breve histórico, né? Uma breve apresentação sobre inspeção predial, manutenção predial, e a correlação que a gente quer fazer entre garantidora e a manutenção predial, tá? Só para lembrar todos os conceitos que são fundamentais. Bom, então a todos que nos assistem, como a gente repete sempre, inspeção predial é norma 16747, no entanto, também é lei. E a gente repete também e busca trazer essa informação. Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, determina que todo produto fabricado nesse país precisa obrigatoriamente atender às normas. Então, se é dessa forma, existem normas, centenas de normas para a construção civil, e também normas para a manutenção e inspeção predial. Então, não há por que argumentar ou querer trazer a informação ou a desinformação de que
inspeção predial é apenas, e norma, por consequência, é apenas, então, somente uma referência. É lei, é norma e precisa ser atendido, né? Da mesma forma que o artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor determina que manutenção predial, toda incorporadora, ao entregar um empreendimento, precisa entregar junto um manual, manual de manutenção predial, manual de uso e operação. Isso é obrigação da incorporadora. O único lugar do mundo onde isso é diferente é aqui em Vitória, Espírito Santo, porque conseguiram criar um avesso de uma lei que tornava obrigatório o laudo de inspeção predial, e que era da minha autoria, inclusive, e para tentar reverter a situação, os vereadores alteraram e a lei passou a determinar que a manutenção, o manual é obrigação dos condomínios, que é uma coisa mais absurda, e uma lei municipal vai contra uma lei federal, que é o Código de Defesa do Consumidor, né? Mas, graças a Deus, isso está entregue para Deus e nós seguimos no nosso caminho. Bom, o que tem a ver uma coisa com a outra? Basicamente, como a gente também insiste, a saúde da edificação ela é fundamental. Inspeção predial, ela traz a obrigação do profissional que a elabora de constatar todas as manifestações patológicas, fazer a devida classificação, que é anomalia, que é falha. Já repetiu centenas de vezes aqui. Anomalia é toda aquela patologia que decorre de um erro construtivo. Falha, toda aquela patologia que decorre de uma falta de manutenção ou manutenção executada de forma incorreta. Com isso, nós temos que a norma 16747 preconiza o primeiro laudo na entrega da edificação. Em se fazendo, nós temos claramente a separação de anomalia e falha, né? Buscar o reparo, a correção das anomalias, que é a responsabilidade da incorporadora, fica a critério do condomínio. No entanto, nós vamos tratar hoje aqui de manutenção, então entregue a edificação, o síndico que a recebe tem a obrigação, né? E lembrando sempre, doutor Wander Andrade, artigo 13 do Código Penal, negligência é crime. Então, aquele síndico que não está fazendo a correta manutenção está cometendo um crime, né? E todas as consequências disso, acho que todos entendem bem. Portanto, prédio entregue, plano de manutenção em mãos, há a obrigação de se fazer a manutenção correta. E é isso que vai dar à edificação a sua saúde, né? Vai garantir que a vida útil da edificação seja aquela preconizada em norma por 50 anos, né? Por óbvio, 50 anos não quer dizer que acabou os 50, o prédio pode cair, não é isso. Acabou os 50, o prédio tem que estar ainda nas condições de vida útil de quando entregue. E é isso que a gente tenta trazer aqui, tá? Bom, o ponto fundamental que eu quero chegar quando o síndico, na hora da elaboração das suas contas, de definir cota condominial, ele tem sempre muita dificuldade, a gente sabe perfeitamente disso, tem sempre muita dificuldade de inserir dentro dessas contas um planejamento de custo para poder fazer face às manutenções, né? E aí, por consequência, quando ele não tem uma garantidora que dá suporte, ele tem sempre aquela questão da inadimplência, que gera para ele uma dificuldade ainda maior. Então, aonde eu quero chegar? Se o síndico tem lá a sua inadimplência, e a inadimplência ela pode ser resolvida, sanada por completo com a garantidora, por que não se usa a garantidora, né? É uma situação que eu realmente não consigo entender. E é isso que a gente vai trabalhar aqui. Bom, fato é, síndico hoje, inadimplência, concorda em receber, a contratar uma garantidora. O que vai resultar disso? Vai resultar um saldo que ele pode perfeitamente transferir para a manutenção, que é o assunto que a gente vai tratar com a Aparecida, com a Cida, que é assim que ela gosta de ser chamada, e buscar trazer a todos os síndicos como fazer isso, correto?
Bom, falei demais, vamos ouvir nossos convidados. O primeiro é o Tiago, que vai explicar, primeiro, como se trata essa garantidora, né? Como se contrata uma garantidora, quais as vantagens, quais os critérios necessários e tudo mais que ele puder trazer de informação para a gente. Tiago, por favor. Ufa, meu Deus. Maurício, primeiro eu quero saber, a gente vai ter umas 5 horas de live hoje, correto? Não, é 1 hora só. Condensa. Amigo, já começamos do 0 ao 200 em menos de 10 minutos de live. Meu Deus. Meu Deus. Falando um pouco, Maurício, como síndico gestor, tá? 14 anos de segmento condominial, um formador de opinião, faço algumas consultorias, síndico profissional chancelado pela FGV. Rodo esse Brasil todo proporcionando conhecimento, startando ideias para formatar o dia a dia, e tudo que eu brigo, tudo que eu falo, quer dizer que no Espírito Santo é diferente, Então, aí é o lugar que o bom síndico deve estar, né? Porque se você constrói edificação e joga o plano de manutenção para o comprador, o proprietário, é a mesma coisa de você fabricar um carro e dizer, proprietário, cria aí a manutenção do seu carro, vê como é que funciona esse carburador, vê o que é que você vai fazer com a injeção eletrônica. Putz! Essa comparação, Tiago, ela é perfeita, porque se você chega na concessionária para comprar um carro, o cara diz para você que você tem 5, 7 anos de garantia, mas que essa garantia ela está vinculada a uma manutenção e que você, o comprador do carro, é obrigado a fazer o plano de manutenção, é a coisa mais esdrúxula que eu já vi na vida. Mas chega a ser bizarro, né? Acontece em Vitória do Espírito Santo, é exatamente isso. Então, assim, em Vitória, não basta o síndico levantar a mão e buscar um especialista, né? Um profissional habilitado. Ele já tem que ser o cara ali do que vai arregaçar mesmo para fazer acontecer. Meu Deus, meu Deus. Vamos lá, Maurício. Vamos lá tentar ajudar, certo? Sempre eu falo que o síndico ele foi eleito, né? Ele é eleito para representar o interesse da coletividade. O pessoal não pode sobrepor o coletivo, né? Onde ele tem vários pilares ali para tratar na gestão do condomínio, financeiro, engenharia, administrativo, contábil, jurídico, né? Às vezes psicólogo, às vezes psiquiátrico, às vezes um pouco de louco mesmo, às vezes um pouco de policial, né? O síndico tem que ser tudo isso. Mas para travar nossa atenção aqui, vamos atentar no financeiro e na manutenção, tá? Tudo deve partir do conhecimento do síndico em fazer uma boa previsão orçamentária, tá? A partir do momento que o síndico ele detém conhecimento, que ele está cercado de bons profissionais, que ele é orientado a montar previsão orçamentária, uma vez que a gente sabe que condomínio é rateio de despesa, a gente não está criando uma arrecadação para guardar dinheiro no caixa, a gente cria uma arrecadação para ser gasto na manutenção e nas despesas ordinárias ali, né, do condomínio, e que a gente tem que ter esse conhecimento de não poupar, né, esse recurso, essa arrecadação, para injetar na manutenção. Você é engenheiro, acredito que você vai concordar comigo que a atuação do preventivo ele é mais barato do que o corretivo, né? Então, o síndico ele deve ter, sim, esse conhecimento e fazer essa arrecadação para que ele possa honrar suas manutenções e, consequentemente, ele venha continuar valorizando o empreendimento daquele condômino, né, que fez o investimento naquela propriedade. Esse é o meu entendimento enquanto síndico, enquanto gestor condominial, tá? Maurício, a questão da receita garantida, ela é de suma importância, tá, em um condomínio.
especificamente aqui no Brasil, que a gente vê que entende que a inadimplência só existe aqui por conta, infelizmente, das várias faixas etárias econômicas que a gente tem e aquilo que todo mundo aprendeu que foi, não, quer dizer, que aquilo que a gente não aprendeu que foi gestão financeira, né, educação financeira lá no colegial, para que a gente pudesse se organizar, e quem vive em um condomínio populoso, a gente vai entender que existe sim inadimplência. Porém, o condomínio, ele não aguenta a inadimplência, né, da família brasileira, porque, como já acabei de falar, é um rateio de despesas, eu preciso daquela arrecadação para que eu possa gastar e investir naquela manutenção. Diante disso, a receita garantida, nem todo condomínio tem indicação, salvo aqueles condomínios que a gente sim tem inadimplência, né, aqueles condomínios populosos, porque a gente passa a ter uma previsibilidade de receita. Com a receita garantida, eu passo a ter a certeza que sempre 2 dias após o vencimento, eu vou ter 100% daquela arrecadação, salvo tirando a taxa de serviço que a empresa cobrou depois que analisou a inadimplência daquele condomínio. Em um paralelo simples, eu crio uma situação de um condomínio, onde um condomínio precisa arrecadar R$100 mil todos os meses e eu tenho 100 unidades. 100 mil dividido por 100, eu tenho uma cota de condomínio de R$1.000, tá? E se eu criar um cenário de uma inadimplência de 30% aqui, 70 mil não vai pagar a arrecadação, a despesa de 100, né? Então, eu já tenho a inadimplência de 30. Quando eu previsiono uma taxa de serviço para uma garantidora, de um exemplo, nesse que eu estou criando aqui, 5%, o condomínio passa a ter uma previsibilidade de todo mês receber R$95 mil e não mais aqueles 70 mil por conta da inadimplência de 30, ou 80, ou 85, ou 60, ou 50, naquele mês ele não vai saber, né? E com a receita garantida ele passa a ter a certeza que 95 mil vai entrar todos os meses. Aí você me faz uma pergunta, Tiago, mas como 95 se a previsão orçamentária ele precisa de 100 mil? Então, ele precisa de 100 mil, mas com certeza na previsão orçamentária ele não precificou o percentual de inadimplência, que é um rateio de despesa, eu preciso ter, né? Eu já tenho aquela majoração ali de 30%. Então, quando eu coloco esse percentual de inadimplência na minha previsão orçamentária, se eu colocar esses 30%, aquela cota de condomínio vai para 1.300, não é? Se eu tenho uma receita garantida e ela me cobrou uma taxa de serviço de 5, aquela cota de condomínio vai para 1.050. E daí eu já pergunto, é melhor o condômino, o adimplente, né? Porque quem paga tudo é o adimplente, né? É melhor o adimplente pagar 1.050 ou 1.300? Eu entendo que é melhor ele pagar 1.050 com a previsibilidade de receita, né? Então, essa é a proposta da receita garantida, certo? Um adendo que vocês vão entrar em manutenção, tudo aquilo que for aprovado em assembleia, a empresa ela tem que acatar, tá? Então eu vou criar um cenário mais uma vez aqui. Se a Cida aí como gestora precisa de um aporte de R$500 mil, 500 mil para fazer um retrofit na fachada, né? A gente sabe que a inspeção predial está aí, uma obrigatoriedade para o síndico, não cabe a ele desconhecimento de lei e não puxar como obrigatoriedade para ele a inspeção predial, e ele precisou ali de R$500 mil para fazer um retrofit na fachada. Então, aí, se o condomínio vai fazer uma taxa extra para arrecadar ali R$500 mil em 60 meses, ele só vai ter o dinheiro para contratar a empresa daqui a 5 anos. Tá? E se ele tem uma empresa de receita garantida, a empresa ela pode aportar esse crédito, tá, na conta do condomínio e o condomínio pagar parcelado em até 60 meses. Então, o condomínio ele já tem esse aporte aqui para poder negociar com a empresa, tá, que ele está contratando aí, o barganhar dos valores, tá? Eu abro um parêntese aqui, que é também muito importante a gente falar, que nem toda empresa de receita garantida que está no mercado, ela está habilitada a fazer o aporte da receita futura, né? Porque o que é uma receita garantida? É uma empresa com KNAI de cobrança, certo? Então, logo, se ela só tem esse KNAI de cobrança, ela não tem legitimidade de fazer aporte financeiro, porque a instituição financeira, ela não é.
salvo aquela empresa de receita garantida que ela tem o seu FDIC próprio, o seu fundo de investimento de direito creditório, que está chancelado pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Se essa empresa não tem o seu FDIC, se ela não tem o seu fundo investidor próprio, ela não tem legitimidade de fazer esse aporte financeiro, tá? Então, é importante saber o momento e como o síndico ele deve contratar para o seu condomínio as empresas de receita garantida, porque por mais desconhecimento que ele tem, ele só vai levar para a Assembleia as propostas. E na Assembleia a gente sabe, Maurício e Cida, o condômino também, por desconhecimento, vai contratar o mais barato. E o mais barato não é sinônimo de qualidade, uma vez que ele assine o contrato de uma receita garantida, né, ele está assinando ali um passivo muito complicado para ele, porque ele não vai ter condições de se desvincular desse contrato, né? E daí mais uma importância que o síndico exija um parecer, Maurício e Cida, um parecer da assessoria jurídica do condomínio por escrito e assinado, para que resguarde as tomadas de decisão do síndico, né? Porque, infelizmente, no mercado a gente vive em um país que cada um quer reinventar a roda e tirar um pouquinho de vantagens em cima do desconhecimento, tá, dessa classe que é o síndico ainda, que ainda precisa muito a crescer, a evoluir, a se profissionalizar, assim como vários profissionais do segmento. Então, eu fiz aqui um compilado de informações partindo do princípio inicial, já da minha dor aí do síndico do Espírito Santo, tá? Mas aí, para o geral, a nível Brasil, a gente tem a compilar e dar essa contribuição, Maurício e Cida. Ok. Cida, se você me permitir, eu vou fazer só um resumozinho aqui, ou um questionamento também ao Tiago. Vamos lá. O síndico, ele com certeza sempre sabe que ele, para poder administrar, ele precisa ter um bom contador, né? Ou a própria administradora que faz esse trabalho para ele. Sabe também que, na grande maioria das vezes, ele precisa de um advogado, e na quase totalidade também tem um advogado, em que ele possa confiar e possa tratar daqueles problemas que, na maioria das vezes, são as questões de inadimplência, né? Mas ele raramente ele reconhece ou tem um engenheiro que é de confiança, um engenheiro capacitado que possa dar a ele a condição da manutenção devidamente bem feita, né? Mas, de novo, esse é um assunto que a gente entra depois. O que eu queria ressaltar no que o Tiago falou é que quando não se tem a garantidora e quando se tem esse exemplo que o Tiago deu, né? Onde acaba que o síndico fica com 70 em vez de ter 95, você acaba levando ao seu condômino, que é adimplente, a sensação de que ele está pagando pelo mal pagador, né? E essa sensação, no meu entender, é a pior coisa que tem. Por quê? Porque você sempre concorda em pagar o que é justo, o que é seu. E você ficar com a sensação de que você está pagando pelo aquele outro que não está pagando, né? E eu trato isso todos os dias com muitos síndicos, principalmente quando a gente está tratando de obra. E aí eu queria também alertar para um detalhe. O Tiago deu um exemplo de um retrofit de fachada, que na maioria das vezes é uma situação onde você pode planejar, né? Nada de muito urgente, na grande maioria das vezes. Mas quando você tem alguma obra emergencial, você não tem o tempo que você necessitaria para levantar esse recurso. Então, você precisa buscar solução no mercado, né? E uma última alerta que eu faço, né? A não manutenção, a execução da manutenção preventiva e nem a corretiva, né, conforme já o Tiago antecipou, implica numa redução da vida útil. Essa redução da vida útil significa um prejuízo naquela parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Então, você vai gerar uma desvalorização para o seu imóvel, né? E, na maioria das vezes, como o exemplo do Tiago, por conta de inadimplentes, né? Só um último detalhe que eu queria acrescentar, Tiago, para ficar bem claro para os síndicos, né? No que você comenta sobre a possibilidade de uma consulta ao jurídico,
precisa ficar bem claro na cabeça do síndico, e aí eu não estou querendo criar intriga de ninguém, né? Mas precisa ficar bem claro que o advogado, na grande maioria das vezes, é aquele que está lá tendo que buscar resolver a inadimplência, né? Buscar aquele saldo que está perdido lá. E aí, no momento em que o síndico faz uma consulta ao jurídico, né, e sobre a possibilidade da garantidora, ele precisa entender que da resposta do advogado vai ter sempre que tirar aquela parte de segundas intenções da resposta dele. Não sei se eu me fiz entender, mas também não quero ser muito explícito nesse caso, correto, Thiago? Perfeito, perfeito, Maurício. Meu direito de minha réplica, né? Sim, não. Maurício, de fato, não cabe ao síndico, tá? Quando eu falo síndico, para mim é indiferente se ele é orgânico, se ele é profissional, ele é síndico, tá? Eleito em assembleia. O síndico, ele de fato, ele deve buscar profissionais especialistas, tá? Qualificados, para que possa dar essa orientação para ele. Ele precisa buscar uma boa administradora, ele precisa buscar uma boa contabilidade, ele precisa buscar um bom advogado, tá? Ele deve buscar hoje, Maurício, assim, é muito complicado você ser síndico no Brasil, principalmente aí no Espírito Santo, se você não tem um engenheiro próximo, se você não tem essa consultoria próxima do engenheiro, porque são muitas as responsabilidades, são muitas as atribuições que o síndico tem. Então, assim, infelizmente, muitos, por desconhecimento, por inocência, por amadorismo, não leva para a Assembleia essa importância, você está entendendo? Não passa para os condôminos essa responsabilidade que ele está assinando e não contrata. Então, assim, eu acho que a gente está caminhando para um cenário muito mais aguerrido, muito mais complexo do segmento condominial, porque a gente vê o Estado só colocando atribuições para o síndico, só responsabilidades que seria do Estado para o síndico. Você está entendendo? Então, assim, é o síndico por si só, amigo, é o super-homem, tá? Então, assim, a minha orientação, a minha sugestão é que não hesitem em contratar, em levar conta, de fato, para o condômino. Vocês têm que levar essa transparência, vocês têm que dar essa informação e não assumir, porque a partir do momento que eu assumo a responsabilidade, que eu não divulgo, que eu não dou transparência, é o meu CPF que está na reta, é a minha responsabilidade que está na reta, né? E aí, se o síndico no Brasil quer insistir em contratar, em ficar com essa responsabilidade, a conta vai chegar, e ela chega cara. Na questão do advogado, Maurício, eu costumo dizer assim, que eu, enquanto garantidora, eu não vejo outra garantidora como concorrência. As empresas, ela deve ter diferenciais, certo? Para que o seu possível cliente, ele entenda os diferenciais na essência de cada empresa. Porém, eu entendo que diretamente o advogado do condomínio, a assessoria jurídica do condomínio, é o principal concorrente direto da garantidora, quando ele só está preocupado no seu interesse financeiro, tá? Porque, infelizmente, não depende mais do advogado essa arrecadação, essa recuperação da inadimplência, porque tudo que estava ali no alcance dele, eu entendo que ele já fez, mas só que ele esbarra no judiciário, que é moroso, você está entendendo? O condomínio, ele não tem esse tempo de espera, você está entendendo? Então, assim, e daí eu costumo dizer que o advogado, né, do condomínio, quando ele está preocupado na saúde financeira do cliente dele e que ele entende, que ele conhece o serviço da garantidora, que ele faz um bom parecer, que o cliente dele vai estar bem, ele vai conhecer, buscar os interesses e o resultado que a garantidora vai trazer para o cliente dele. Porque quando a receita garantida entra no condomínio, quando o condomínio tem essa previsibilidade de receita, tudo vai estar tranquilo, a terceirizada vai receber em dia, o condomínio vai receber em dia, a administradora vai receber em dia, a terceirizada vai receber em dia, o prestador de serviço vai receber em dia, o próprio advogado vai receber os seus honorários contratuais em dias, você está entendendo? Agora, infelizmente, no Brasil, é verdade, eu gosto muito de falar e falo com muita tranquilidade, é que
Os prestadores de serviço, de um modo geral, eles enxergam o condomínio como uma galinha dos ovos de ouro. Eles não querem resolver o problema. Eles querem resolver o paliativo para que eles possam retornar o mês que vem. E com isso deixa a conta do condomínio muito mais cara. Você está entendendo? Então, é assim... E eu costumo conversar... advogado que eu não sou, eu gosto muito de conversar com advogados e dar o meu ponto de vista, né? Então, é interessante que o síndico ele tenha esse conhecimento. Quando normalmente eu vou fazer uma reunião, Maurício, eu já costumo dizer assim, chama o administrador, chama a contadora, chama a assessoria jurídica, chama o conselho, porque a gente coloca todo mundo na mesma sala, todo mundo na mesma mesa e já tira todas as dúvidas. Você está entendendo? Mas você falou a verdade, tá? Parabéns. Obrigado. Cida, vamos lá. Eu peço desculpas, né? Mas a intenção era justamente tentar dar uma breve antecipada na conversa sobre o dinheiro, porque manutenção se faz com dinheiro, né? Não tem como ser diferente. E aí, te pedir a experiência nisso, né? E explicar também o que a diferença que existe entre a preventiva e a corretiva. Como o Tiago bem disse, nós temos um custo maior quando se faz a corretiva, mas que, infelizmente, na quase totalidade das vezes, o que a gente viu é o condomínio fazendo a corretiva e a preventiva é artigo raro, né? Mas, por favor. Só pela ordem, Maurício, eu falei 30 minutos, eu posso me despedir, porque Cida vai falar os outros 30. Não, na verdade, eu ia perguntar se eu tinha alguma coisa mais para falar, porque o Tiago já falou como garantidor e já falou como síndico, ele não deixou ninguém falar. Então, por favor, Tiago. Então, vamos lá, gente. Respondendo sobre a garantidora no condomínio, como o Tiago bem falou, quando o condomínio ele tem que analisar muito bem se ele precisa ou não da garantidora, até para não aumentar a despesa do condomínio sem a necessidade. Então, é importante avaliar qual é o seu percentual de inadimplência, qual é a sua equipe que você tem de apoio para resgatar essa inadimplência, porque se você não tiver, não tem outro caminho, é garantidora e acabou. Né? Então, tem que ser muito analisado. Uma vez eu conversando com o Tiago, eu disse, Tiago, eu tenho um condomínio, minha inadimplência não chega nem a 3%. Ele fez, nem invento de botar uma garantidora lá que você não precisa. Então, assim, eu acho isso bastante importante quando você tem um parceiro no mercado que ele entende muito bem a necessidade do condomínio. Então, isso é importante. Com relação à questão do jurídico, do contábil, do engenheiro, eu costumo dizer que o condomínio ele é baseado em 4 pilares. O pilar da gestão de RH, que a gente tem o pessoal, tem toda a questão da equipe, tem toda a questão dos moradores. Tem a gestão administrativa contábil, que a gente não pode deixar de ter de lado uma boa administradora com um contábil eficiente, com conhecimento básico na área condominial, porque tem muita gente que é contador, mas não conhece da área condominial. Então, é mesmo que você jogar todo o seu trabalho na mão de quem não conhece. Então, não vale a pena. Então, é importante você ter esse apoio. O jurídico é coisa que a gente não pode, de forma nenhuma, largar a mão, não só pela questão da inadimplência, mas também em outras ações que realmente é importante. E, por fim, a gente não pode deixar, de maneira nenhuma, a engenharia condominial. Então, assim, é por isso que eu fiz 1 ano e meio de mentoria na área de engenharia condominial, porque eu apanhei muito no meu início de carreira, né? E quebrei muito a cara aí, apanhei pra caramba. E foi preciso estudar, basicamente, com um engenheiro conhecedor na área de engenharia predial, para poder eu aprender e saber o que eu sei hoje e saber o que cobrar realmente e fazer as manutenções preventivas e corretivas. Hoje, no meu plano orçamentário, eu apresento já para o condomínio aquelas manutenções obrigatórias, aquelas manutenções legais e aquelas manutenções periódicas. Porque a gente não pode dizer que, não precisa botar na taxa de condomínio uma pintura de fachada que só vai acontecer há 5 anos. De forma nenhuma, você tem que colocar assim, porque ela é obrigatória. Daqui a 5 anos, você não vai ter o dinheiro, ela vai você fazer taxa extra. Então, se vai fazer taxa extra, porque você não planejou direito, não fez seu planejamento orçamentário e você não tem conhecimento da corretiva. Então, automaticamente, a gente, enquanto gestor, a gente também tem que saber o que é que ser feito, o que é que precisa ser feito no condomínio. Então,
No meu planejamento orçamentário tem as manutenções preventivas, as corretivas tem uma reserva para as corretivas. Então, eu costumo dizer o seguinte, que nos meus condomínios, quando eu entro, eu implanto logo a 16, a 5674, que é o plano de manutenção, e eu implanto a 16280, que é o acompanhamento das reformas das unidades, até para que a gente não sofra com qualquer situação mais na frente. Além da 16280, né, essa que é um acompanhamento que é importante a gente fazer dentro do condomínio, né, porque tem sempre alguém fazendo alguma coisa na surdina, né? E aí, quando a gente vem saber, a coisa já está feita. Então, automaticamente, hoje, nenhum prestador no condomínio entra sem antes identificar o que vai ser feito e como vai ser feito. E aí, não preencheu a ficha, não preencheu o formulário 16280, não entra. Então, até que o morador venha e faça o preenchimento, ele não vai fazer o serviço. Pode ser uma instalação de cortina, mas fica registrado no corpo diretivo do condomínio que foi feita aquela instalação de cortina ali. Então, automaticamente, a gente sabe que se depois daquela instalação acontecer alguma infiltração, algum vazamento, a gente sabe que perfurou algum cano. Então, automaticamente, a gente já tem ali o acompanhamento. Então, são coisas que a gente não pode deixar de forma nenhuma de fora da gestão condominial. Até porque, como já foi falado aqui, as nossas responsabilidades como síndico, ela só aumenta. E o governo do estado, o governo estado, federal e municipal, ele só quer jogar nas nossas costas. E a gente que se resolva, não tem outro caminho. A gente tem que procurar resolução. Então, o síndico hoje que não tiver um acompanhamento, um conhecimento na engenharia predial, ele vai quebrar a cara, ele vai apanhar e apanhar muito. Ele pode ser responsabilizado por negligência, por omissão, imprudência e imperícia. Então, eu costumo dizer que se você não quer passar por isso, não é só por estar atrelado ao seu CPF, não, mas é para você não ser preso por uma situação de um crime ambiental, que, como o Tiago costuma dizer, é a única coisa que prende síndico. Né? É para você não ter que responder por uma obra que você nem sabia que estava ocorrendo dentro do condomínio. Mas foi o morador que fez, sim. Mas você tem a obrigação de saber. Então, se você não fez o seu papel, automaticamente você vai responder pela negligência do que tinha sido feito. Então, automaticamente sobre isso. Você tem uma ideia? Esses dias a gente está com uma situação em um condomínio que é muito, muito interessante, né? Se a gente não tem um engenheiro e um bom jurídico, a gente se ferra. Então, eu estou com um morador que está com um problema na sua laje técnica. E ele queria que o condomínio fizesse esse serviço, porque ele diz que a laje técnica não é dele, é do condomínio. E a gente mostrou por A mais B, pelo manual do síndico, que aí, imagine, o manual do síndico entregue pela própria construtora e o morador questionando o manual que a construtora entregou. Imagine se for o síndico que for fazer esse manual. Meu Deus do céu, como é que a gente fica, né? Então, assim, o manual do síndico diz lá que a laje técnica é responsabilidade dele, a convenção diz que é responsabilidade dele, o regimento diz que é responsabilidade dele e ele quer jogar a responsabilidade de toda forma para o condomínio. Já foi feito o laudo de inspeção, o engenheiro já fez todas as defesas, já fez tudo e ele está insistindo. Chegou um momento que eu não tenho mais, não adianta mais eu argumentar, nem o engenheiro mais. Pronto, joguei no colo do jurídico, o jurídico já achou todas as respostas plausíveis e mandei para ele. Pronto, agora ele calou-se. Porque não tem outra saída. Agora, um serviço minúsculo, que não custa nem R$300. Não é pelo valor, o condomínio poderia pagar e fazer. Só que se a gente faz e paga, a gente abre um precedente. E se a gente abre um precedente, outros condomínios que tiver a mesma situação vai acabar querendo que o condomínio também pague. Então, por isso a gente não faz. Não é porque a gente está querendo ser o melhor ou ser o ruim, mas é porque realmente tem coisas que a gente não pode abrir exceção, que se a gente abrir, a gente também é prejudicado. Então, assim, imagine o dia a dia do síndico, o quanto é difícil. Então, tem que saber muito bem das manutenções corretivas. Se não fizer, você acaba se prejudicando. As corretivas é aquela reserva que você deixa ali para uma coisa emergencial, é um rompimento de uma tubulação. A gente estava no evento, né, Tiago? Quando a tubulação de incêndio de um dos meus condomínios, tubulação de incêndio, que é muito difícil, rompeu e a gente foi lá para resolver. Então, assim, isso é uma corretiva que é uma coisa que a gente não tem como prever, porque, inclusive, a tubulação passava por baixo da guarita, então era subterrânea, não tinha nem como a gente saber. Então,
uma situação como essa, você não prevê, não tem manutenção para você cavar lá e fazer manutenção sobre aquilo. Mas aí foi bom, porque a gente viu que havia uma anomalia construtiva, porque a própria construtora não fez a proteção mecânica daquela tubulação, simplesmente colocou lá ela areia dentro e barro por cima, e aí, então automaticamente ela enferrujou e acabou. Então, tudo isso, assim... Mas se o síndico também não souber do básico na área de engenharia predial, o prestador de serviço ele vai empurrar serviços que você não sabe. Então, assim, quando o engenheiro foi lá e disse, assim, dali tem que fazer uma proteção mecânica, enferrujou por conta disso, eu sabia do que ele estava falando, porque eu entendi, porque eu fiz a mentoria. Mas aquele que não sabe, ele está cobrando 14 mil aí, 19 mil para fazer isso, porque ele está querendo ganhar dinheiro. Não, é porque realmente é o serviço ali e o que vai ser feito da maneira correta. Então, a gente tem que saber. Não precisa a gente ser engenheiro. Eu costumo dizer, a gente não pode... O síndico ele não precisa ser engenheiro, não precisa ser advogado, não precisa ser contador, mas ele precisa conhecer o básico para fazer a sua função melhor. Cida, eu diria que bom senso na engenharia é uma grande parte das soluções dos seus problemas, tá? Sim. Mas, obviamente, a técnica é importante. Hoje mesmo eu tive exatamente alguma situação semelhante a essa. Nós temos que fazer uma adequação num prédio onde, no decorrer do tempo, um prédio mais antigo, houveram modificações, né? Foi feito um projeto modificativo do Corpo de Bombeiros e aí o condomínio está recebendo algumas propostas. E se você não compara preço e não busca entender o que você está recebendo, uma outra hipótese, uma outra causa para isso que você teve aí, de corrosão do tubo, é também o uso do tubo inadequado. Porque o ferro galvanizado, você tem ele para instalação de incêndio, mas você também tem o tubo de ferro galvanizado para a instalação de elétrica. E a qualidade dos dois, a parede, a espessura da parede dos dois é completamente diferente. Então, se você, ou se a incorporadora, como comprou o material para executar o serviço, não comprou o material certo, ou até às vezes pediu o material certo, mas recebeu o material errado e o engenheiro lá não teve a capacidade de avaliar isso, a causa também é exatamente esses problemas que a gente tem no dia a dia, né? E óbvio, né, o que a gente repete sempre, se é um erro construtivo, o síndico jamais pode autorizar, mesmo que seja uma questão emergencial, ele precisa deixar registrado que ele está corrigindo um erro construtivo, mas que a responsabilidade é da incorporadora, e ele pode vir a ter que pagar por esse serviço se não tomar esse cuidado. Eu gostaria assim, de só acrescentar uma informação para ficar mais claro. Quando você fala da 16280, aqueles que ainda não estão acostumados com a norma, essa norma é a que rege as reformas em apartamentos, tá? E a grande maioria dos síndicos não toma esse cuidado. E dentro da 16280, a obrigação quem vai executar a obra, o proprietário, ele tem que apresentar ao síndico a ART, uma anotação de responsabilidade técnica, ou uma RRT, né, que é fornecida pelo arquiteto, porque o arquiteto também tem essa prerrogativa, e uma licença de obra, e dependendo do caso, projetos e tudo mais da execução, né? A grande maioria não faz. Projeto, autorização de obra, RT, RRT, se for o caso, né? Então, enfim, tem que ter tudo isso, até porque a gente tem que acompanhar quando vai começar a obra, quando vai terminar, quem são os colaboradores que vão entrar, quem são os colaboradores que vai sair, onde é que vai ser armazenado e depositado os resíduos. Então, assim, e quando eu instalei, eu fiz justamente exatamente isso, assim, eu já deixo no condomínio os formulários prontos, aqueles que são para serviços corriqueiros, é uma cortina, é uma troca de lâmpada, é uma pintura, que não precisa de documentação específica, como a RRT ou a ART, mas tem aquele outro que tem que tem um plano de manutenção maior, vai trocar o piso, então, quando vai trocar o piso, eu já peço o projeto, já quero saber como é que vai ser retirado aquele piso, se vai ser piso sobre piso, se foi feito os testes, porque se for piso sobre piso, ele vai, além dele ficar mais alto, né, no nivelamento do hall, né, do piso. Porta, né?
Isso, exatamente. Ele ainda vai ter a questão do peso, e tem que ver se a laje técnica do condomínio comporta. Então, a gente tem que ter todo esse estudo. Então, quantos dias vai ser feito aquilo, quem são os funcionários, onde é que vai ser depositado esse produto, como vai ser retirado do apartamento. Então, tudo isso eu deixo lá no formulário de reforma, e aí ele preenche tudo, o arquiteto assina, eu mando para o engenheiro junto com o projeto, o engenheiro do condomínio, ele avalia, dá o ok se tiver tudo ok, se tiver faltando alguma coisa ele cobra, mas enquanto não tiver tudo ok, eu não libero para fazer a obra. E durante a obra o engenheiro vai lá verificar se o que foi pedido e contratado está sendo feito. A gente já pegou situações de uma solicitação de uma forma e quando a gente chegou lá o cara estava abrindo o shaft do condomínio. Né? Para incorporar o apartamento. Exatamente, aí tem um shaft ali, a parede ali entre a cozinha e a área de serviço, e ele estava abrindo para tirar tudo. Foi quando eu disse, você vai deixar aqui os canos expostos, vai deixar a tubulação de gás, a tubulação de cano, esgoto, tudo aqui aberto. Aí ele, eita, eu não sabia, depois pode mandar fechar. Então, a gente faz a visita no meio da obra também para a gente pegar nos flagra e corrigir. Não, é fundamental, é verdade. E no final da obra também a gente vai lá e verifica se foi aquilo mesmo que foi contratado. Então, tem que ter um engenheiro, não tem como. Então, eu ando a tiracola, engenheiro, contador e advogado. Sinto muito. Se o condomínio quiser me contratar, tem que ter. Se não tiver, eu tenho o meu, mas eu não deixo sem. Sem dúvida. Eu queria só fazer uma correlação com o programa da semana passada. Nós tratamos de projetos estruturais, né? E como eu disse no início, a inspeção predial feita na data da entrega da edificação, ela tem que corroborar, exigir, né? E verificar se o condomínio recebeu todos os projetos. Se você não recebe projeto arquitetônico, projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico, você tem algumas alternativas de buscar a prefeitura, buscar corpo de bombeiro, mas o projeto estrutural é o único que não existe órgão que vá arquivar ele para você, né? E aí você já deve ter tido vários casos, e a gente vê isso todos os dias, de engenheiros que assinam a ART autorizando retiradas de parede, autorizando piso sobre piso, autorizando uma série de interferências na estrutura que, obrigatoriamente, ele teria que ter acesso ao projeto estrutural, e ele não o teve. Não vai, então, não. É prova de que aquela ART que você está recebendo, alguém recebeu para assinar e simplesmente não fez o trabalho dele, né? O que é, infelizmente, um mal profissional da engenharia, que acontece em todas as profissões, mas... A gente chama aqui carinhosamente de canetinhas, né, Tiago? Exatamente. Ô, Maurício, aí existe engenheiro vendendo RT? Infelizmente, os maus profissionais existem em todas as áreas, né? Na engenharia não seria diferente. Eu queria agradecer ao Marcos Souza, que está sempre nos assistindo aqui, o Jefferson Lima, ele está enaltecendo Maceió, então provavelmente deve ser seu conterrâneo aí, né? Fiz mentoria com ele. Ótimo, parabéns, obrigado aí pela atenção. Ô, Tiago, voltando a você, na questão do jurídico, né? Essas tratativas e essas explicações, você também faz a orientação ao síndico no que ele precisa ou não precisa? Por exemplo, né? Pelo meu pouco conhecimento da garantidora, eu sei que para contratar o serviço, ele precisa ter contratar ou chamar uma GE específica para isso e botar aquele item em pauta. É o pressuposto, não é isso? É o necessário. Existe mais alguma coisa que o síndico precisa saber sobre isso? Oi. Que bom, hein? Então, Maurício, pessoal, eu tenho uma premissa, tá? Como eu falei, eu tenho 14 anos. E segundo mamãe me ensinou, a gente só tem o cabelo do bigode, né? Então, eu não vendo um contrato, tá? O síndico, quem me conhece, quem está próximo de mim, quem tem meu WhatsApp, que é o mesmo número pessoal e para trabalho, quem tem meu Instagram, onde eu ando nas cidades, eu estou à disposição para ajudar. Eu não estou para vender um contrato. Eu digo normalmente que o contrato ele vem como consequência.
eu oriento qualquer um que seja, tá? Seja síndico, seja advogado, seja administrador, o que for, que precisar de orientação, a gente está para compartilhar. Eu tenho um e-book próprio, né, que dá essas orientações, tá? Mas, Maurício, então, eu já digo assim, ó, o síndico, ele deve correr da empresa que exige a contratação em assembleia. Ponto final, tá? Ele já deve correr dessa empresa. Porque quando a empresa ela exige a contratação em assembleia, 99,9% o contrato dela vem com cláusula leonina que vai deixar o condomínio amarrado em alguma situação. Salvo ele leve para a assembleia, salvo ele, por livre e espontânea vontade, queira dar essa transparência para a assembleia, para a gestão, tá? Não existe essa obrigatoriedade legal para que ele deva se contratar em assembleia, tá? Ele, na verdade, Maurício, tudo que o síndico está trazendo como benfeitoria, ele tem a prerrogativa de contratação direta. O que existe são escolas, são costumes, são vícios de administração, certo? Que a gente vai empurrando com o passar do tempo. A primeira coisa que eu te digo, aquilo que a gente escuta muito, onde é que existe a obrigatoriedade de se levar 3 orçamentos para uma contratação? Eu só quero saber onde é que está escrito. Eu não estou dizendo que é legal ou ilegal. Né? Onde é que está escrito? Mas só que a gente faz para uma questão de transparência, para uma pesquisa de mercado, para que a gente possa comprovar banana com banana, para que a gente não compare banana com abacaxi e termine comprando uma pimenta, entendeu? Para que a gente saiba, para que o síndico saiba qual que está sendo a precificação no mercado. Essa é a importância de ter os 3 orçamentos. Mas o síndico, ele é o responsável legal, né? Não é o subsíndico que tem essa responsabilidade, não é o conselho fiscal, não é o condômino. Assim, todos esses já fizeram em eleger um síndico para que represente os interesses comuns da coletividade, né? Mas, de pronto, não. O que o síndico precisa saber é o que é que existe no contrato da garantidora. Como é que o condômino inadimplente vai ser tratado? Porque o inadimplente de hoje, Maurício, ele é o adimplente possível síndico de amanhã, tá? O que é que existe na cobrança da inadimplência que a gente sabe que não é praticado a nível Brasil? Quando o inadimplente ele deve uma cota condominial, ele tem que pagar, quando ele for pagar, né? Multa de 2%, juros de 1% ou fração de 0,33%. A correção monetária é legal, certo? Mas só que 99% dos condôminos não cobram a multa, a atualização de mora, certo? E daí o que o condômino ainda vai pagar é na esfera de cobrança os honorários advocatícios de até 20%. Ponto. Isso é o legal. O que é que acontece em algumas propostas? Que nesse condomínio que eu criei no passado de 30% de inadimplência, aí chega uma empresa e cobra uma taxa de serviço de 4%, de 3,5%. E daí, amigo, é matemática. O produto da garantidora é dinheiro. O produto da mercearia é feijão, é arroz. Você está entendendo? E dinheiro no Brasil, no que a gente vive passando aí todos os dias, é um produto escasso, é caro. Você está entendendo? Não existe almoço de graça. Eu não estou dizendo que a minha proposta, a minha empresa é a melhor. Não, a gente tem valor, tá? Mas que ele deve analisar é isso. Mas o que é que está se colocando muito que eu estou vendo no mercado? São propostas dizendo que se o condomínio rescindir o contrato, o condomínio tem que devolver a inadimplência daquele período. Eu já te respondo, nenhum condomínio vai ter essa saúde financeira. Logo, ele vai ficar refém dessa empresa. Aí eu tenho contratos que diz que se a inadimplência do condomínio aumentar, a taxa de serviço vai aumentar. Eu te pergunto, hoje você ganha 5 mil, para você ganhar 10 mil, é só você não cobrar, é só deixar a inadimplência aumentar. Tu vai querer ganhar 5 ou vai querer aumentar para 10? Vai querer aumentar para 10, né? Então é só não cobrar. Aí a taxa de serviço vai aumentar. Aí eu tenho que dizer que, eu vou cobrar mais 10% de honorários de cobrança e vou cobrar mais 20% de honorários advocatícios
dá um total já de 30%. Então, assim, são mecanismos que o síndico ele precisa se ater na hora de contratar, porque ele vai punir o inadimplente. Você está entendendo? E com isso, o que é que acontece? A empresa já tem um contrato assinado, ela não está mais preocupada na qualidade e na prestação de serviço, porque ela sabe que o condomínio está refém, ela vai dar dificuldade na geração do boleto, porque quanto mais tempo passa, mais aquela inadimplência está sendo corrigida, certo? Então, assim, cota condominial no Brasil, quem tem ouro na mão. É o melhor investimento. Por que, Maurício, eu digo isso? Porque tem a propriedade como garantia. Você está entendendo? Mas, Tiago, e por que isso acontece? Isso é um negócio que não está rodando no Brasil há um pouco mais de 40 anos, mas que só existe por conta da inadimplência. Você está entendendo? Então, aí, quem acha que tem um dinheiro, eu vou fazer isso, vou cobrar, vou criar uma garantidora, e o que a gente vai mais ver é, como eu falava no início, né? Há alguns anos, você vai dormir hoje e acorda, tem 7 administradoras novas, é tipo uma gata, né? Quando vai parir, vai botar logo uma ninhada. Então, todo dia você encontra hoje uma garantidora. Mas é normal, o mercado está para todo mundo. Mas, infelizmente, o mercado ainda tem pessoas que não tem só o Tiago, tem vários formadores de opinião, tem várias empresas sólidas e organizadas, e a gente conversa todos os dias para a gente tentar combater. Né? Da mesma forma que você tem esse canal para levar esse conhecimento, essa informação na engenharia, as garantidoras, elas conversam, como os advogados conversam, e as administradoras, e a gente, infelizmente, tem que tentar combater os más prestadores de serviço e rezar todo dia, né, 10 Pai Nosso e 200 Ave Maria, para que o síndico ele possa entender e clarear essa mente que não é só contratar, existe todo um agregado contratual por trás de uma garantidora, como por trás de uma empresa que vai fazer uma fachada, né? Eu brinco aqui, em Maceió, tem um grupo aqui, síndico, eu não posso falar o nome, mas eu digo assim, quando eu estou muito estressado, eu vou naquele grupo, porque eu quero desaparecer um pouco, e lá você encontra cada coisa, Maurício. Recentemente, um engenheiro estava colocando umas cadeirinhas que o pessoal estava descendo a fachada de madeira, você está entendendo? Fora de norma. Hoje, a brincadeira de hoje foi que uma síndica orientou colocar Coca-Cola no ralo porque estava retornando a espuma no primeiro andar, você está entendendo? Onde ali, teoricamente, cara, já chamam uma empresa, chamam uma máquina Ruth-Ruth, né? Com o tempo, a luz do vaso ela vai obstruir e você tem que fazer a manutenção. Isso é uma manutenção preventiva, você está entendendo? Porque se estourar o retorno lá no primeiro andar... E aí, o que foi que eu disse? Eu até brinquei, tem que ser Coca zero ou Coca normal. Peraí, deixa eu te corrigir aí. Muito provavelmente não é manutenção, tá? Muito provavelmente é um erro construtivo. A instalação do primeiro pavimento, ela precisa ser separada dos demais pavimentos, porque senão há o retorno, principalmente quando você está tratando da máquina de lavar, que tem espuma. Então, por economia, muita incorporadora, ela simplesmente liga toda a instalação, como liga também, e eu aponto isso constantemente, esgoto primário com esgoto secundário. E aí você tem retorno de gás dentro das unidades, entendeu? Então, é fundamental ter um engenheiro... Então, aí a Coca-Cola vai fazer até o reparo da alvenaria. Coca-Cola é um remédio. Agora, assim, seria interessante, né, Maurício e Tiago, se a gente pudesse, quando fosse fazer a inspeção predial, né, de recebimento, eu acho uma pegadinha das construtoras. Um grupo de condôminos vai receber o condomínio. O grupo de condôminos não sabe nem para onde vai A com B, Lê com CRE. Como é que ele vai inspecionar qualquer coisa do condomínio? Até porque, para ele ali, ele está tão feliz, tão empolgado que está recebendo a casa dele, então, para ele está tudo bom. Então, assim, qualquer coisa. Exatamente. Então, assim, eu acho isso uma das maiores indução de erros das construtoras. Vamos jogar limpo com o pessoal, vamos ser honestos. Pessoal, nós vamos entregar o condomínio, mas vocês já vão fazer aqui a assembleia de instalação para entregar o condomínio, então vamos
contrate um engenheiro para fazer a inspeção de recebimento do condomínio, para ver como é que estão todas as coisas e a gente fazer as corretivas que precisam ser feitas agora aqui na entrega. Isso é transparência. Então, não importa para mim se é a construtora tipo A ou tipo F, lá embaixo. Para mim, elas têm que ter o mesmo caráter. Trabalhar certo e corretamente para o consumidor. Afinal de contas, é ele que está comprando o imóvel dele. É ele que está fazendo investimento no empreendimento dele. Então, isso, para mim, é fundamental. Esses dias eu tive uma assembleia que eu peguei pesado com a construtora. Eu disse, não, você vai pagar a inspeção de recebimento do condomínio. E ela disse, você não confia mais na gente? Eu digo, diante de tantos os problemas que a gente já teve aqui, como é que eu vou confiar em vocês? Então, assim, É por isso que as construtoras não lhe chamam para fazer a implantação, Cida. Né? Porque eu não passo a mão em ninguém. Não, Tiago, a Cida não é chamada, eu sou odiado, a ponto de estar constando numa lista de morte. Lá no escritório, exatamente. O dia então, que mandarem me matar, você tem a incorporadora A, B, C, D, vai fazendo, e uma delas me mandou. Mas eu falei isso hoje, Cida, exatamente hoje. Um cliente me perguntou, estou recebendo, a princípio, inclusive, até vizinho meu aqui, estou entregando um prédio aqui em Alphaville, e pior que eu falei, só tem um, mas ele veio me pedir a orientação de como receber. Eu falei, primeiro que eles não vão entregar em setembro, porque pela sequência de obra aqui, pela quantidade de obra que ainda tem, não é para setembro, né? Mas ainda assim, é comum isso, toda a incorporadora, ela traz para indicação o síndico e traz para indicação a administradora. E esses dois vão blindar ela por 4, 5, 6 anos. Vão blindar, exatamente. Então, assim, eu costumo dizer assim, não faço vínculo com construtora, já fui chamada e não faço, exatamente porque eu não quero atrelar meu nome a dizer, porque eu estou protegendo a construtora, como é que se diz? E não faço vínculo com a administradora também, porque, assim, como é que um síndico está atrelado ao serviço da administradora? Um vai acobertar o outro, não tem para onde. É simples, é claro e objetivo. Então, assim, é a mesma coisa de eu tenho meu marido e eu. Então, assim, eu vou indicar meu marido, eu não vou proteger meu marido, não. Claro que eu vou proteger meu marido, faz parte da minha família. Ora, qual é? Não faz sentido. Então, inevitável, né? Inevitável, exatamente. Por mais que ele esteja errado, e por mais que eu queira dizer que ele esteja errado, eu digo em casa, mas não vou dizer na rua. Então, né, é básico. Então, eu costumo dizer exatamente isso. Quer contratar um síndico, quer eleger um síndico para seu empreendimento desvinculado à construtora, desvinculado à administradora, é a melhor coisa que você faz, porque ele vai realmente cobrar o que tem que ser feito da maneira correta, se ele realmente tiver conhecimento para isso. Se não, é mais um buraco aí que o condomínio também entra no preço do mais barato. Né, Tiago? Tem que ter atenção. Assim, é muito delicado esse assunto quando a gente fala, porque parece que é algo pessoal, né? Exato. E quando a gente está muito resolvido com a gente mesmo, com os nossos princípios, a gente pode ficar até tranquilo para falar, como a gente fala abertamente. Eu vou falar de Maceió, tá? Que é a minha base, eu encontro todo mundo aqui, eu fico bem tranquilo para falar, porque todo mundo já me conhece. Aqui eu amo ou odeia, né? E vai ser assim. Não tem duas conversas, não. Mas isso se estende para o Brasil, viu, Maurício? Eu vejo aqui, um grupo de interesse, lógico, a construtora tem o maior interesse financeiro, né? Eu costumo dizer que é muito claro na minha cabeça a relação construtora-comprador, condômino-condomínio, né? São dois mundos ali, dois universos bem, bem distintos. E eu vejo aqui construtora chamando a administradora para fazer a limpeza e tentar garantir o contrato. Eu vejo construtora chamar advogados para fazer a implantação. Eu vejo construtora chamando síndicos para fazer a implantação. E eu não vejo nenhum desses profissionais mostrar às construtoras o que eles estão fazendo, o que estão apontando o erro, porque assim, eu tenho aqui meu escritório e digo, cara, eu não sou o dono da verdade, mas se eu estiver fazendo errado, quem está comigo, eu acho que tem a obrigação moral de falar que eu estou errando.
Porque se eu continuar errando, vai todo mundo para o buraco, né? E aí, eu vejo advogado, ele trabalha para a construtora, ele advoga para o condomínio, que foi entregue pela construtora, e ainda tem a audácia de advogar para o condomínio contra o condomínio que paga ele a mensalidade, os honorários contratuais. Aí eu vejo o síndico que foi convidado para a construtora fazer a implantação, não apontar os erros da construtora, a construtora já faz aquela festa, aquele piquenique, é uísque, é festa, é banda, todo mundo na alegria que vai pegar a chave, né? Deixou um rim para comprar, mas tudo bem. Mas e aí o síndico não diz para a construtora, só, eu não vou aceitar a sua obra, vamos tentar reaver. Aqui tem algumas coisas que eu não posso assinar esse aceite da obra, né? Tem várias coisas, eu preciso contratar um engenheiro para que ele faça essa inspeção, mas eu não tenho dinheiro, me ajude a comprar contratar um engenheiro, a obra não foi sua, você não garante a qualidade da sua obra, me ajude. Mas eu não vejo isso, por quê? Porque as pessoas, Maurício, infelizmente no Brasil, o brasileiro é isso, né? Estão preocupados só no seu eu, no seu bolso, o primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois vem os outros. E quando a gente fala, fica assim chateado, leva para o pessoal, mas paciência, né? Veja, Tiago, Brasil, né? É fundamental que o adquirente, né, o condômino, ele entenda que ele é consumidor. E como consumidor, ele tem direitos e precisa fazer valer os seus direitos. Infelizmente, as incorporadoras, pelo menos a totalidade daquelas que eu conheço, não estão respeitando, né? Nós estamos aqui constatado um caso gravíssimo de contaminação de concreto, onde, fazendo um paralelo de novo lá com o carro, né? Toda e qualquer montadora, né? Por maior que ela seja, são todas multinacionais, gigantes, identificada uma peça estragada, elas fazem um recall, chamam os proprietários para poder substituir aquela peça, né? Nós temos a mesma situação aqui. Por que as incorporadoras não fazem o mesmo? Não, pelo menos, avisem, nós usamos o concreto contaminado no seu prédio, preste atenção, faça uma inspeção mais criteriosa, porque muito provavelmente você vai identificar condições que são completamente distintas a tudo aquilo que já se teve, mas, infelizmente, todo mundo querendo se esconder e deixar a bomba explodir na mão dos outros. Infelizmente, é o nosso dia a dia, Cista. Isso é uma realidade. Outro dia, eu fui para um condomínio e conversei com o conselho e eles gostaram muito do meu perfil, gostaram muito da minha experiência, mas não, a gente vai escolher a outra candidata porque ela tem relacionamento com a construtora e a gente tem vários vícios aqui. Eu disse, que delícia, né? Que prazer! Né? Eu disse, que prazer, que delícia ela ter relacionamento com a construtora, já trabalhar com isso, né? Então, significa que vai ser elas por elas, eles estão com problema, vão continuar com o mesmo problema, porque se tem relacionamento com a construtora, o que ela vai fazer? O que ele vai fazer com isso? Eu digo para você, eu sei te responder. Responde. Você sabe o que ela vai fazer? Ela vai trazer a incorporadora para fazer uma maquiagem, esconder aquele problema, que muitas das vezes é gravíssimo, né? E aí uma maquiagem para ganhar tempo para a hora que realmente a causa do problema for identificada e o custo for altíssimo, a incorporadora já se isentou da responsabilidade. Porque já passou as garantias. Já passou os prazos todos. E a partir do momento que o síndico assina o recebido ali, o ateste, já era, não tem mais o que pleitear. Exatamente. E daí, quando o síndico não faz as manutenções, que perde as garantias que ele tem lá, não tem mais o que questionar na justiça. Não tem mais o que judicializar. Por quê? Aí a construtora vai dizer, você tinha que fazer isso aqui na garantia e você não fez. Por que não fez? Porque eu não sou especialista, porque eu não conheço, porque eu não sei de junta de dilatação, porque eu não sei o tempo a composição do concreto, porque eu não tenho E aí? Perdeu, amigo. Senta e chora. Senta e chora, exatamente isso. Eu acho que amanhã o Espírito Santo vai ter o maior índice de renúncia de síndico, viu?
contratação de garantidora. Por falar em contratação de garantidora, eu gostaria de fazer uma consulta à Cida aí, porque, veja, eu já até comentei com o Tiago sobre esse assunto. Espírito Santo não é Minas, né? Mas Minas se acha dona do Espírito Santo, né? E o mineiro tem aquela história de se achar, de ser muito desconfiado de tudo, né? Mas, na questão da garantidora, a minha percepção aqui é que a falta de confiança, né? A falta de confiança aí não foi trocadilho, não, tá, Thiago? Mas a falta de experiência com uma garantidora leva aos síndicos aqui a não ter esse hábito. Maceió funciona do mesmo jeito, ou já que o Tiago aí, ele já conseguiu resolver isso, Cida? Então, funciona da mesma forma, né? Eu acho que é generalizado, né? No país inteiro, essa desconfiança. As pessoas, os síndicos não têm experiência, não têm conhecimento na maioria das vezes. Falta esse leque de abertura de conhecimento. Então, aí acaba muitas vezes achando que a garantidora, ela como é que se diz, que a gente costuma dizer, um agiota, né? Acha que é agiota. Você me mata com isso, velho. Acha que quer ganhar dinheiro em cima do condomínio, não tem o conhecimento prático, porque assim, a garantidora, você tem que fazer o cálculo. Se eu tenho um condomínio que tem uma inadimplência de 28%, como eu tinha lá no condomínio que eu atuo, e tinha 28%, e eu trago a garantidora para me ter uma inadimplência de 9%, ou seja, que aí eu tenho, que é o valor que hoje a gente paga para a garantidora em avaliar de riscos e tudo mais, que eles fazem a avaliação em cima de risco, em cima da inadimplência, em cima de todo um contexto. Então, assim, se eu estou reduzindo de 29 para 9, então eu estou ganhando 20%. Então, é mais fácil eu pegar esses 9% de inadimplência e jogar na minha planilha orçamentária do que eu jogar 29%, porque fica mais pesado para o bolso do adimplente. Né? Então, a gente tem que conhecer, entender, buscar experiência, buscar conhecimento, conversar com quem conhece, com quem tem a experiência no condomínio. Então, hoje é 17, já caiu dinheiro no condomínio. Então, hoje eu já paguei todas as contas do condomínio, até aquelas que vão vencer ainda dia 30. Então, já fiz os pagamentos, já estou tranquila, já sei quanto é que eu tenho de caixa para fazer umas manutenções preventivas, manutenções corretivas, fazer a aplicação do fundo reserva, enfim, do fundo de investimento. Então, automaticamente, a gente consegue se planejar melhor. Então, infelizmente, é preciso que a comunidade, como eu posso assim dizer, a comunidade de síndicos se unam realmente. Porque ainda tem muito a questão da concorrência, de que eu quero ser melhor do que fulano. Não existe melhor do que ninguém, todo mundo está no mesmo barco, ou todo mundo aprende junto, ou não vai sair do lugar. Então, assim, por isso que eu e o Tiago aqui em Alagoas, a gente gosta muito de fomentar conhecimento e trazer essa ideia de conhecimento para os condôminos, para os síndicos, e trazer também para os condôminos com o podcast, né, Tiago? Porque a gente traz conhecimento para o síndico, mas a gente também diz ao condômino o que é que ele tem que cobrar do síndico. Né? Então, aí fica fácil a comunidade realmente se unir e aprender. Então, quando todo mundo sabe, todo mundo ganha. Então, quando o síndico sabe, ele ganha e pode transmitir para o condômino. O condômino, quando sabe, ele ganha, porque ele pode transferir para o síndico. E ali é uma via de mão dupla, afinal de contas, é o patrimônio de todos. Então, todo mundo tem que cuidar e tem que zelar, porque não é de fulano que resolva. Não, o problema do síndico não é do síndico, o problema é do condomínio. O síndico só está facilitando a sua vida em resolver, mas o problema é do condomínio e todo mundo tem que se envolver naquele problema. Não é simplesmente que o síndico que resolva, jogar nas costas do síndico. Todo mundo tem sua parcela de responsabilidade dentro do condomínio, por isso que se chama coletividade. Sem dúvida. Ô, Tiago, eu sei que você quer responder, comentar sobre a conversa da Cida, mas eu gostaria, porque nós já estamos com 1h15, eu gostaria só de pegar a deixa que a Aparecida deu agora, exatamente sobre a questão do exemplo. Ela passou de um condomínio que tinha uma inadimplência de 9 para uma contratação onde o custo virou 9. Então, 20% daquela receita que ela tem mensalmente virou sobra de recursos. E é exatamente isso
que eu estou querendo demonstrar ao síndico. Ele tomando a providência de contratar uma garantidora, seja 20, seja 15, seja 30, ele vai ter receita para fazer a manutenção. E é fundamental que ele entenda isso e, com isso, busque essa contratação, correto? Como disse, nós já estamos com o nosso tempo estourando. Eu gostaria de pedir o Tiago já para fazer os comentários sobre ele e já fazer as suas considerações finais para a Cida poder encerrar. Por favor, Tiago. Tá, eu quero mandar um beijo para o meu pai, para minha mãe e para vocês. Tchau. Vocês estavam conversando aí e, assim, eu fico me perguntando, Maurício, o nosso real propósito aqui, o meu, o seu, de Cida, né? Qual que é o nosso propósito? É aventurar, é entregar, é qualificar, é construir um legado, é construir um nome, é construir um patrimônio, é construir uma torre de Babel. Qual que é o nosso real intuito? E daí eu perguntei o seguinte: síndico, você quer, de fato, ter uma empresa de receita garantida? Se ela fizer a receita garantida para uma associação de moradores, pode continuar. Ela tem expertise, ela tem experiência, ela realmente é uma empresa de receita garantida. Se ela não faz associação de moradores, que a base legal, a base jurídica de cobrança é totalmente diferente que a de condomínio, corra dela. Porque daí ela está fazendo no mercado uma operação financeira em cima dos condomínios. Pronto, gostei disso. Vou usar isso a partir de agora, tá? Vou usar isso a partir de agora. A gente vai começar a separar agora o joio do trigo e vamos brincar. Vamos subir um pouquinho essa régua. Então, assim, Maurício, é perfeito, é perfeito. Em cima das responsabilidades do síndico, em cima do pilar do financeiro, a receita garantida, de fato, lhe traz uma previsibilidade. Você está entendendo? A receita garantida lhe traz essa previsibilidade e aquilo que era caixa perdido, que ele não tinha essa receita, ele passa a ter uma receita e passa a cumprir as suas organizações, as suas obrigações. Maurício, eu quero agradecer o espaço, a oportunidade, tá? Que você nos deu, que você me deu, de poder falar aquilo que a gente gosta e falar daquilo e fazer aquilo que a gente faz por amor, com prazer, é muito bem mais fácil, tá? Fico à disposição, tá? Aqui em Maceió, como tem um ditadozinho, né? Santo de casa não faz milagre, né? É mais ou menos por aí. Tem um negocinho desse. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas, assim, eu fico à disposição, tá? A gente vem crescendo de forma orgânica, de forma sólida, né? Isso aí que é o interessante. Fico à disposição, tá? A nível Brasil, quem quiser me seguir, @Thiago Correia, THY, porque esse é diferente, tá? Pode buscar. Quem quiser seguir, @Confiança Garantidora, porque ter confiança é tudo, pode buscar. Lá a gente consegue fazer um bate-papo, fazer essa entrega. E com muita tranquilidade, de condomínio, de A a Z, a gente consegue bailar e conversar um pouquinho sobre tudo. E aquilo que a gente não tem conhecimento, que não tem segurança, deixa para profissionais aí como o Cida, que está falando muito bem a nível Brasil da parte de engenharia condominial. Deixa você, que é o próprio especialista, deixa os advogados, deixa as administradoras e deixa todo mundo falar um pouquinho, tá? Agradeço, tá? Hoje fico por aqui, amanhã já estou no Rio de Janeiro, semana que vem já estou em São Paulo e essa minha vida de caixeiro viajante continua. Ô, Cida, antes de passar a palavra a você, queria agradecer ao Nelson Nascimento Júnior, né, que me parece que é condômino seu, né, pela mensagem que ele deixou aqui. E só ressaltar, Tiago, duas situações. Primeiro, a palavra nossa aí, eu acho que é previsibilidade, né? Eu acho que ela resume todo o contexto desse nossa conversa de hoje. E só também ressaltar o que você acabou não fazendo, que a confiança está no país todo, né? Em que pese nós estamos tratando como se fosse Maceió, mas a Cida, sim, ela está em Maceió, mas a confiança ela está no país todo, não é isso? E pelo menos aqui no Espírito Santo, nós temos aí
a Andressa, que hoje você botou ela de castigo fazendo uma AGE, mas é uma pessoa extremamente competente, experiente, que representa a confiança aqui no Espírito Santo e em alguns outros estados próximos, pelo que eu entendi, né? Mas se ficou faltando alguma coisa, você completa para mim. Perfeito, Maurício. A Confiança ela tem a operação nacional, né? A nossa matriz fica em Florianópolis. Samuel, meu sócio, aí fica em casa. Eu costumo dizer que ele fica em casa e eu fico trabalhando, né? Mas brincadeiras à parte, é o braço direito, meus olhos, meus braços, minha boca internamente. E nossa operação é nacional, tá? Atua em todo o Brasil, um pouco mais de 15 anos de expertise de mercado, 100% capital próprio, com seu FDIC próprio, você está entendendo, dando essa tranquilidade. A Confiança hoje é uma empresa, Maurício, que ela de fato é a parceira financeira do condomínio, tá? Hoje os 3 principais produtos que a gente tem é a receita garantida, é o principal, é o cargo-chefe. O segundo é a antecipação para o condomínio da inadimplência histórica, aquela inadimplência que já tem dentro do condomínio, a gente consegue, eu chamo carinhosamente de dinheiro podre, a gente transforma ele em dinheiro bom, e a antecipação da receita futura, tá? Que é aquilo que foi aprovado em assembleia como taxa extra, que o condomínio pode pagar em até 72 vezes, a gente antecipa isso aí para o hoje e o condomínio paga parcelado. Volto a dizer, nem toda empresa tem essa legitimidade de fazer, só fazemos porque temos a documentação do FDIC próprio da Confiança, tá? Tá ótimo. Cida, por favor, de antemão já peço desculpas que acabei deixando o Tiago falar demais. Que é isso. Não, Tiago, se você der, ele fala que eu falo muito, mas ele fala muito mais. Mas, assim, eu quero só agradecer a todos, né, que estiveram conosco aqui. O nosso amigo Nelson é do Sinrambi, lá em São Paulo, é um parceiro nosso de trabalho, nos deixa algumas ferramentas de sistema e monitoramento de água, que é excelente, me facilita muito meu dia. E aí ele pegou essa ideia, pronto, essa é a Cindy que é massa, porque ele gosta de brincar com sotaque nordestino. Eita! Eita! O nosso convidado aí, o nosso participante aí, o Jefferson também, meu parceiro amigo de mentoria, excelente. E os demais aqui que entraram, Marcos, a Alessandra, da Básica também, que é uma administradora muito parceira nossa, trabalha muito bem aqui, né, Tiago? Então, a gente só tem a agradecer a todos que participaram desse momento conosco aqui. Agradecer a você, Maurício, pelo convite. Né? É muito bom a gente compartilhar conhecimento, é muito bom a gente trazer informações aos síndicos e até às pessoas que estão em nossa volta, que é satisfação. Outro dia, o Tiago conversou comigo, Cida, a gente precisa fazer alguma coisa junto. Eu digo, se você quiser me chamar para compartilhar conhecimento, estou dentro. Eu adoro, é uma coisa que eu amo. E como ele falou mesmo, quando a gente faz aquilo que a gente ama, nosso trabalho se torna mais prazeroso. Então, eu amo o que eu faço, eu me descobri nesse caminho de condomínios. Então, assim, não considero complicado, considero complexo, como diz o nosso amigo Tiago, mas, assim, é muito bom vivenciar isso. Então, estou muito satisfeita pelos momentos que a gente passou aqui, agradecer. E logo, já vou fazer um jabá aqui, né? Para quem é de Maceió, não pode deixar de participar do nosso Ensíndico Select, que vai acontecer dia 14 e 15 de novembro, com o professor Maurício Ceoto, que está aqui conosco, para justamente compartilhar para os síndicos e supervisores toda essa expertise na área de engenharia predial, né, para que o conhecimento que eu tenho, vocês também possam ter no mercado de trabalho e poder trabalhar com mais segurança dentro dos condomínios. Então, eu só tenho a agradecer. Tiago, a gente está devendo uma conversa aí, né, que a gente se fala muito, assim, uma mensagem de manhã, ele vem responder à noite, mas, assim, a gente vai caminhando nessa vida de caixeiro viajante dele. Mas a gente está junto, e isso é que importa, e obrigada a todo mundo aí pelo prazer de a gente estar junto hoje. Tá, eu é que agradeço imensamente ao Tiago, à Cida, né, estamos à disposição aqui com o nosso programa, cujo objetivo é exatamente esse, trazer e difundir todo esse conhecimento para todo o país, a todos os síndicos de todas as cidades e
portanto, agradecer a todos. Lembrando também que nós temos, sobre a questão da contaminação de concreto, nós temos lá uma página, uma revista com uma matéria bastante interessante, está à disposição no nosso Instagram, como também todos os 104 programas que nós fizemos à disposição de todos, que é conhecimento, que eu brinco sempre, nenhuma faculdade de engenharia traz para tanto material, tanta importância, tá bom? Então, um grande abraço a todos, uma boa noite e até a próxima quarta. Um abraço. Obrigada aí.